quando eu cursei a FAO, quer dizer, há 15, 20 anos atrás, não existia o curso de design gráfico na USP. Esse curso existe há 10 anos, né? E se eu voltasse no tempo, eu faria de novo arquitetura, apesar de não trabalhar com arquitetura, justamente porque eu acho que me habilitou um pouco a ter um trânsito mais confortável na transposição de uma peça bidimensional ou de um discurso bidimensional para um discurso espacial. Para mim, o curso de arquitetura abriu um pouco o entendimento de que a gente está falando de espaço arquitetônico, né, o espaço construído, mas quando você projeta um livro, você também está falando de espaço, só que é o espaço da página. Então, tem ali também um entendimento de espaço, né, que não fica, enfim, restrito só quando a gente vai para o 3D, né, vai para a arquitetura, vai para o espaço, enfim, para uma exposição, para uma sinalização de um prédio, né? Esse entendimento espacial, ele também está em peças bidimensionais. Quando você cria o ambiente, pensando nele como um desenho, como uma foto, você faz meio um processo inverso, você está fazendo um trabalho gráfico, você está organizando dentro de um espaço que, a princípio, ele é plano, né? Você está organizando aquelas peças, né? É muito claro isso para mim. E quanto mais você faz, tanto o gráfico como o ambiente, mais os dois se fortalecem, porque você vai trazendo recursos de a vivência de um para o outro, e eles se comunicam muito. E vejo que o meu trabalho gráfico cresceu muito por conta desse envolvimento com o tridimensional, com o ambiente. Tudo é um desenho, né? Tudo é um desenho. A arquitetura também é isso. E indo mais até do que o interior, do que um espaço, um ambiente, você tem a coisa, a própria arquitetura, e se for mais longe, você tem o planeta, sabe? É tudo um desenho, né? Você pode pensar esse desenho, né? Como graficamente falando. Você pode conceber esse desenho a partir de um pensamento gráfico, né? Você consegue formar isso tudo. A arquitetura é isso também. O design gráfico, quando ele entra enfim, quando a gente fala de espaço de design gráfico, a gente retoma uma discussão que não é específica do espaço, mas que é específica do designer gráfico, né, como um profissional, que ele é um mediador, eu acho, um mediador, um tradutor. Então, pegando um exemplo que para mim é muito familiar, que é a exposição, por exemplo, tem inclusive uma frase que eu gosto do Abbott Miller, que é um designer norte-americano. Ele fala que uma exposição é uma sala que tem uma história para contar. Existem diversas maneiras de você contar essa história, né? O designer gráfico, ele é um mediador de começo, né, entre a instituição e o público, entre o curador e os artistas que estão naquela exposição e os visitantes daquela exposição. E aí, em todas as outras instâncias, quer dizer, especificamente quando a gente está falando de uma exposição ou do design no espaço, a gente está lidando com escala, né? Então, como que uma identidade visual que é pensada para funcionar num convite impresso, que é pensada para funcionar num catálogo, vai para a parede de uma exposição e ganha essa escala ambiental. Eu acho que o desafio principal nessas horas é trabalhar com a questão da escala e com a questão da cadência, né? Como que você, enfim, está ali no espaço fornecendo informação, mas não falando mais do que o conteúdo principal. No caso de uma exposição, sei lá, as obras que estão sendo expostas, né? Então é um pouco essa mediação entre você mostrar, quando o visitante está passando por uma exposição e quer saber de quem é esse quadro, quando isso foi feito, qual é a técnica, é interessante que ele rapidamente encontre essa informação. Mas ao mesmo tempo, quando ele não está procurando, o ideal é que aquilo desapareça, né? Que aquilo não fique interferindo no que está sendo exposto. Então, a expertise é um pouco em regular, né, como se fosse uma sintonia fina em todas essas demandas. Você dá a informação quando ela é necessária e, ao mesmo tempo, você não falar tão alto a ponto de se sobrepor ao conteúdo que está sendo mostrado.
Teve um momento na minha formação de arquiteto que a arquitetura não cabia mais dentro daquela investigação que eu fazia, né? Então, de um lado, as tecnologias digitais bombando, redes sociais, aí vem Orkut, né, ainda na faculdade, redes sociais bombando. Do outro lado, a gente estudando modernismo, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, concreto. Aquilo não cabia mais, assim, dentro de mim, assim. Aí eu tive que sair da arquitetura e fez todo sentido. Fui para a Escola de Comunicação e Artes da ECA e fui fazer uma disciplina de antropologia. Fez sentido porque dá um zoom na arquitetura, né, para estudar a célula número 1, o pixel fundamental, que é o homem, fazia todo sentido, para depois dar um zoom out e voltar de novo a falar de arquitetura. Eu mergulhei de cabeça nesse universo da cultura digital, né, que estava emergindo com muita força naquele momento, né, início ali dos anos 2000. E eu acho que isso se reflete demais no meu trabalho hoje, onde eu tento misturar as duas coisas. Então, de que maneira a gente consegue criar espaços que são híbridos, né, que são ampliados, espaços onde a gente não tem só a matéria física, o tijolo, o concreto, os átomos, mas a gente também tem essa superposição desse universo digital. Take my hand, guide me through this. We call love. I need you to guide me through this. Guide me through this thing called love. E é por isso que esses elementos do universo gráfico aparecem muito no meu trabalho, né? Eu acho que tem momentos que é como se a gente entrasse dentro de uma ilustração, dentro de um universo gráfico. Eu acho que tem certos projetos que é como se a gente entrasse e materializasse a internet, né? Como se de repente o ciberespaço estivesse ali, tangível. Eu acho que o que é mais fascinante assim, desse momento que a gente vive agora, que é acho que a principal característica da cultura digital, é que você consegue misturar coisas que eram impossíveis de serem misturadas, por exemplo, né? Quando você pensa que tudo é bit, tudo é 0, 1, 0, 0, 0, 1, se você fechar o olho e você entender que absolutamente tudo em volta de você é bit, você consegue misturar coisas que não eram possíveis de misturar. Por exemplo, uma cadeira com uma música, né? E aí você cria algo que é novo, que é uma cadeira música. Interferência sonora. Esse caldeirão que você faz com os beats é incrível, porque você está questionando e você está colocando em xeque tudo que foi ensinado sobre o design, sobre todas as relações de design gráfico, de arquitetura, de espaço, de cidade, né? É uma outra maneira de enxergar tudo isso, né? Quando você consegue olhar por essa ótica, por essa lente do bit, do 01, do 001. De novo, não dá para falar mais de arquitetura só de concreto, vidro e tijolo. Falar de microchip, microcontrolador, programação Arduino, deveria fazer parte fundamental de qualquer disciplina de design, seja arquitetura, design gráfico, moda. Todo mundo tinha que ter noções básicas de programação. Da mesma maneira que todo mundo tem noções básicas de tecnologia dos materiais. A gente desenha experiências. Para desenhar uma experiência, a gente tem vários caminhos. Pode ser através de um objeto, através de um espaço, através de uma experiência multissensorial que envolve outros sentidos. Pode ser uma experiência narrativa, pode ser uma experiência puramente visual, pode ser uma experiência da marca mesmo, de posicionamento no mercado. Assim que para nós a experiência como conceito geral é o produto final, justamente porque a gente não quer se limitar nas disciplinas, não? O design gráfico, assim como o design de cidade, o design de interiores, o design de edifício, o design de moda, por que não?
ele se aproxima das artes, sim, ele pode ser arte inclusive, né? Tanto é que a arte se apropria desses elementos, a arte se apropria da arquitetura, do design gráfico para fazer arte, né? Por que não esse universo se apropriar da arte, né? Mas o que separa as duas coisas é que a arte não precisa ser funcional e o design, a priori, é a solução de problemas. Essa é a definição de qualquer design. Seja ele o gráfico, a arquitetura ou o espaço, eu tenho que resolver um problema. Qual que é o meu problema? Sentar? Então eu tenho que criar uma cadeira. Então ela tem uma função. Se eu sento, ela cai, ela perdeu a função. Daí ela virou arte. Né? Mas por que uma cadeira também não pode emocionar? A mesma coisa para o design gráfico. Eu tenho que transmitir o que é um logo, eu tenho que transmitir uma informação numa revista, num livro, numa embalagem. Então o básico ela tem que fazer, ela tem que ser funcional. Eu tenho que conseguir enxergar essa informação, ela tem que transmitir de maneira clara, objetiva, direta. Mas e se ela me emocionar também? Então aí ela extrapola o universo da função em si para virar também arte, eu acho. Quando a gente fez o projeto do metrô Rio, havia uma nítida certeza de que o metrô tinha desestruturado sua sinalização, que estava realmente muito desorganizada e você via claramente que estava remendada e que estava improvisada e aquilo foi desfigurado com o tempo. A gente percebeu que eles não tinham noção da importância da sinalização. E a gente precisava mostrar para eles que, quando a gente fizesse uma sinalização nova, que não deveria voltar a acontecer. Outro mito que a gente quebrava, coisas simples do tipo assim, a pessoa decide andar de metrô quando? Quando ela já está dentro da estação, ela só pensava na operação metrô dentro da estação, da porta para dentro. A gente falava, não, é da porta para fora também. Andar de metrô, vocês têm que mapear todos os pontos de contato visual com a sinalização, porque a sinalização é orientação dentro do espaço, né? Mas você imagina que quando você sai de casa, o metrô de alguma forma ele faz parte da sua vida. Aí tudo bem, ele chegou através de que modo, né? Pode ser comunicação, pode ser o que for. Mas tem uma hora que você está na rua e você tem que localizar a estação. Uma das coisas que a gente ia mostrar para eles é que eles não tinham tipologia, padrão para as estações. Cada estação tinha uma cara diferente. E porque eles foram sendo construídos aos poucos e não tinha padrão arquitetônico, não tinha nada. Então, assim, não tem um totem de entrada de metrô no Rio de Janeiro que seja padrão, como você vai encontrar em Londres, como você vai encontrar Você encontra em Londres, você chega na boca de um metrô, você sabe, você tem um símbolo, você tem uma forma de entrar. Você tem em Paris, mesma coisa, aquelas bocas que são nítidas, ali é o metrô. Eu estou andando pela rua, lá tem o metrô. Metrô bem sinalizado, você tem que começar do lado de fora, não do lado de dentro. Isso que a gente queria dizer para eles. Você tem que encontrar o metrô. E o metrô do Rio, vamos dizer, é uma brincadeira, né? Porque é uma linha que vai e que volta, né? Então, assim, não tem muito como você se perder ali, né? Mas as pessoas conseguiram se perder, mesmo numa linha que vai e volta. Sabe? Porque a sinalização era confusa. Então, assim, a sinalização, como ela vai me orientar dentro do espaço, e se a placa uma hora está nessa altura, outra hora está naquela, na outra estação ela já está em outro lugar, e cada hora com uma cor levemente diferente, uma hora é verde escuro, outra hora é verde claro, tudo é verde. Eles acham que tudo é verde, não é tudo verde. Eu vou procurar a placa numa determinado ponto do olhar, com tipo de letra, que tem que ter padrão, senão eu não encontro. Nós, designers, por formação, temos essa coisa de ir a campo, viver a experiência. Isso sempre existiu. O que fato é que essa metodologia agora está sendo adotada de um modo mais organizado e sendo oferecida, inclusive, para as empresas poderem se adaptar melhor ao momento de processo criativo tão intenso que a gente está vivendo. Através de uma determinada escolha cromática, tipográfica, por exemplo, você pode chamar a atenção do visitante para uma coisa que, num primeiro momento, talvez ele não percebesse. Então, você sensibiliza o indivíduo através dessa mediação do design, né? Isso talvez fique pouco evidente, num primeiro momento, no espaço expositivo, mas talvez fique bastante evidente no desenho de um catálogo que está mostrando aquilo que ele viu na exposição. Então, eu acho que existe também essa tarefa que é menos pragmática,
mas que é de sensibilizar para algum detalhe, para alguma característica daquilo que está ou no espaço, ou que está sendo exibido, enfim, para quem está passando por ali poderia passar batido, né? A gente decidiu fazer exposições que, além de terem temas interessantes, fossem experiências interessantes. Nós fomos buscar justamente no visual, na cenografia, no design, possibilidades de criar experiências sensoriais. Acho que a exposição do Stanley Kubrick é um bom exemplo disso, né? A gente criou toda uma cenografia visual e sonora que permitia literalmente que você experimentasse algumas das sensações daqueles filmes. Aquela exposição foi desenhada, cada espaço traz um tipo de psicose, de você sentir o personagem daquele filme com aquele estado psicótico, né? No caso do Iluminado, por exemplo, que a gente refez os corredores do hotel, com toda a sinalização que aquele hotel tinha, e a sonorização, a luz, que era mais escuro, enfim, muita gente até voltava, porque ficava com medo de andar por ali, né? Tem momentos de medo, temos momentos de esquizofrenia, temos momentos de desequilíbrio. E aí, por exemplo, no espaço do Laranja Mecânica, a gente tem um piso inclinado de 2,5 graus, justamente aquele grau de inclinação que você percebe, mas não percebe que você está tendo um desequilíbrio, não? E esse desequilíbrio justamente abre os teus sentidos, abre o teu equilíbrio, abre outros sentidos que tenta recompensar aquela situação inconfortável para se relacionar à mensagem que você está comunicando. Este desconforto, muitas vezes, é um caminho também para abrir as pessoas. Malusko, da, ali napraviti taj control room, znači sa zida ne možemo izaći više, recimo... Eu sempre acredito na think global, act local, né? Eu gosto muito desta frase, não? Uma marca global, ela tem uma atuação local e ela tem uma relação, uma adaptação e uma transformação com qualquer lugar ela se encontra. A Camper, por si mesmo, nós fomos convidados por projeto Camping Together, que são uma série de lojas, uma série limitada de lojas que eles convidam designers, arquitetos, cenógrafos, pessoas de várias áreas para desenvolver uma identidade própria daquela experiência, não? No Brasil, nós e os irmãos Campana, cada um está desenvolvendo uma série de lojas. A gente desenvolveu agora a loja Hong Kong, Melbourne, fizemos San Sebastián e agora estamos fazendo Munique e fizemos São Paulo. Cada loja que estamos desenvolvendo, ela usa a mesma estratégia, mas a forma é diferente. Isso é quando você trabalha, em vez de desenhar de fora para dentro, de pensar na forma, você pensa em uma estratégia, como instrumentalizar um processo. A marca Camper, ela graficamente é muito forte, muito presente, toda a identidade deles nos anos que desenvolveram era sempre muito marcante, muito honesta de um lado, mas muito intensa também do outro, era friendly, assim, amistosa, mas não deixa de ser uma marca multinacional muito forte também, mas ela cria esta relação com o público de proximidade, eu acho. Esta identidade familiar próxima, não, o público, a gente pensava também de criar um espaço que tem esta proximidade.
E voltando à multissensorialidade do visual no Brasil, se você pega as bandeirinhas do Volpi, né, e você desenha em formato gráfico, trabalha graficamente uma experiência, mas quando você vive uma festividade brasileira numa cidadezinha e tem essas bandeirinhas tão colocadas no teto e você passa abaixo delas, é outra experiência sensorial. E se tem músicas e tem outros sentidos, é muito mais imersivo. Assim que, de novo, para mim foi procurar no folclore brasileiro, neste caso nas festividades brasileiras, uma estratégia muito simples, que é você criar um teto de componentes mínimas em movimento. Qual era a componente mínima para nós? Era o laço de sapato, né? E aí a gente começou a trabalhar como criar uma experiência imersiva, trabalhar com o teto que vai ficar em movimento, com esses laços de sapato que se vão ficar adaptando a forma definida e a identidade da marca, tanto trabalhamos com a cor da marca. Cada loja é diferente, cada loja procura um fenômeno natural. Por exemplo, em Hong Kong procuramos os vórtices. Em Melbourne procuramos as ondas. A gente parametriza um elemento natural, parametriza ele num software paramétrico e cria a forma final. Assim que a estratégia, o conceito é o mesmo, porém o resultado final é diferente, depende dos inputs, dos parâmetros que a gente introduz. Essa é um pouco na lógica de instrumentalizar um processo. É como a natureza faz também, não? Eu gosto muito de fazer cenografia expositiva, porque eu acho que é o universo de investigação mais profundo, assim, porque você tem que criar um roteiro, né? Tem um passeio obrigatório que o visitante tem que fazer para entrar em contato com aquele conteúdo, de modo aplicado ao gráfico. E é normalmente fazendo cenografia que a gente trabalha mais com designers gráficos, porque tem um design de informação que tem que ser transmitido. Frases, fotos, textos, vídeos. Eu acho que eu sou muito mais um diretor, assim, quase como diretor de cinema, de teatro, muito mais do que um arquiteto, porque o que a gente faz é juntar essas equipes e dar uma cara para isso. Esse cartaz aqui é um cartaz que a gente fez já dentro da identidade visual da Feira do Livro de Frankfurt, para representar o Brasil como país homenageado. Todo ano tem um país que é homenageado, o Brasil foi pela segunda vez, agora em 2013. E aí esse cartaz brinca, o pavilhão ele era todo formado por caixas de papelão, né, que quando batia a luz você tinha essas sombras da caixa de papelão, eram uns diedros assim, que se encaixavam e formavam todas as paredes. Isso é uma decodificação bidimensional da própria parede do pavilhão. E a gente entrou, de certa forma, para preencher essas paredes, né? Então, são paredes que têm mais de 6 metros de altura e que estão preenchidas de cabo a rabo com pedaços de livro. Então, o que a gente fez foi criar uma paleta cromática que vai do quente para o frio, do frio para o quente, feito com extratos de livros. Então, pegava todas as capas vermelhas, recortava e ia montando. Então, de determinado ponto de vista, você via a capa e à medida que você se locomovia, como ela estava num diedro, ela ia se fragmentando no espaço e desaparecia. Como sempre acontece nos trabalhos que a gente chega, quer dizer, tem um arquiteto que está cuidando das paredes, está cuidando de como a coisa vai ser exposta, está ajudando a cuidar da luz e etc. A gente entra para como o conteúdo é veiculado, quer dizer, a escolha dessa letra, que é uma letra desenhada aqui no Brasil, né? Aí tem as sutilezas, né? O fato de pensar num gradiente, num degradê feito por esses pedaços.
Primeiro foi pensado a imagem que ia revestir essas paredes cenográficas, foram pensadas primeiro lá no pavilhão tridimensionalmente e depois vieram para cá. Isso aqui já é uma passagem, uma decodificação para fazer as peças de divulgação que são bidimensionais, tipo cartaz, fazer o catálogo, né? Então teve essa tradução dentro do próprio trabalho, né? Por isso essa ideia da tradução também é recorrente, quer dizer, primeiro é como você traduz o Brasil para os gringos, né? Essa é uma primeira tradução. Então aqui é através da cor, através da polifonia, da fragmentação, enfim, um país cheio de vozes, né? Eu acho que qualquer um bate o olho aqui e enxerga aqui uma imagem polifônica, colorida, mosaico, pedaços, etc. E tem essas referências, Atos Bulcão, Volpe, né? Mas aí tem uma segunda tradução que é das paredes do pavilhão, que são tridimensionais, tem 6 metros de altura, que são formadas por caixas em diedro, encaixadas. Para cá é uma outra tradução interna ao próprio trabalho, né? Aqui essa espacialidade fica planificada. Como transcender, como transfigurar, como transformar a experiência visual em uma experiência sinestésica com outros sentidos. A partir do visual, como ir no tacto, como ir no sonoro, como ir no olfativo, não? E todos os outros sentidos, também nos sentidos mais, dizemos assim, imateriais, né, e questionáveis, como a capacidade narrativa, não, do tempo, da memória. Ser uma experiência onde você lembrou daquele momento, não simplesmente através do olhar, senão você lembrou com o corpo, você lembrou com o equilíbrio, você lembrou através de uma memória que te trouxe daquele momento da tua infância. É o desenho para as crianças que estão em cada um de nós. Esse é o meu cliente final, não? A exposição do David Bowie tinha aquela imersão sonora, você usava fones de ouvido dentro dela, não tinha som na exposição, tudo vinha no seu ouvido, conforme você caminhava mudava o som, era uma música, era um som de um videoclipe, assim por diante. A gente criou uma sala que era toda com uma espécie de um caleidoscópio para ter a roupa do Starman. Criou aquela sala 360 graus, onde você entrava e tinha shows do Bowie no seu ouvido, com aquela imagem. Era 360 graus a sala, mas eram 2 projeções de 180. Então você estava aqui, ali, ouvindo. Se você caminhava para chegar mais perto da tela, começava a ouvir outro som. Aí você virava e descobria que tinha outra tela atrás de você. Primeiro, não tem projeto bom sem cliente bom. Assim, quando o cliente entende quanto é importante o processo criativo e a pesquisa antes de desenvolver um projeto, isso já garante uma grande percentagem que o projeto está indo no caminho certo. Segundo, está por nosso lado. A nossa metodologia, o nosso processo de desenvolvimento de um projeto, ele dedicar esta força, essa intensidade ao projeto e, além disso, envolver outros profissionais, fazer uma equipe multidisciplinar. Eu não trabalho com uma ideia genial, porque se tem uma ideia genial, a gente bota ela de lado e começa a trabalhar. De repente é aquela, mas de repente não é aquela. Assim que nós não trabalhamos só, tinha uma ideia, não fazer um brainstorming, não é isso. A gente tem um processo criativo com o qual trabalha. A partir disso, pode emerger em alguns momentos soluções muito boas e em alguns momentos pode emerger umas soluções que são outstanding, são mais que boa. Mas essa definição, se isso é arte ou é design, isso que define não somos nós, quanto o mundo da crítica e da humanidade que vai falar disso.
mais importante para um projeto de espaço é o conceito. Assim, se o cliente entendeu qual é o conceito do projeto, a maneira que eu vou aplicar esse conceito, o cliente fica mais tranquilo. Então, normalmente nas primeiras reuniões, a gente discute muito qual que é essa investigação visual, né? Se vai ser, então, a partir das cores, a partir desses elementos, se é mais futurista, ou se ele quer uma coisa mais minimalista, ou se é mais poluído. E depois, assim, para mim já de cara já tem que ter um 3D. Eu não consigo discutir no bidimensional, por exemplo. Para mim, planta é o que menos importa. A gente não vive em planta, a gente vive no universo tridimensional. Então, pode ser a primeira reunião, mas já tem que ter sketch visual. Uma coisa que para mim é muito importante dos meus projetos, que é como é que a gente constrói uma identidade, né? E aí, por exemplo, a questão da cor, a questão cromática é muito forte nos meus trabalhos. Eu gosto de tentar aproximar o escopo do projeto de alguma cor, assim. Acho que tem projetos que são muito coloridos, mas no geral você consegue identificar, sempre tem uma cor predominante, assim, né? Eu acho que o universo cromático é super brasileiro, tem super a ver com as minhas referências, tem super a ver com o meu trabalho. Depois tem a questão das formas, né? Então, assim, formas orgânicas talvez sejam um pouco mais sensuais, mais femininas, formas mais ortogonais são um pouco mais duras, mais masculinas. Então, acho que daí entra num universo assim, que é bastante subjetivo, mas que dá pra gente falar, né? Masculino, feminino, mais tecnológico, mais futurista, ou mais terra, pé no chão. Acho que para ser brasileiro não precisa ser só índio, arara, entendeu? Colorido, miçanga. Não, eu tento trazer uma brasilidade muito tecnológica, muito urbana para os meus trabalhos. Eu acredito que eles são bastante brasileiros. Na verdade, usar essas ferramentas, usar essas tecnologias não como maquiagem, né? Tanto é que eu acho que o exercício que a gente tem feito no escritório cada vez mais é na hora de criar um novo projeto, tentar chegar um momento da criação e falar, bom, e se eu tirar todas essas tecnologias, essas ferramentas tecnológicas, o projeto ainda existe? Se a resposta for sim, é porque elas não precisavam estar ali, né? Elas eram só maquiagem. Se eu tiro essas ferramentas, essas tecnologias, o projeto se acaba, é porque elas eram fundamentais para o projeto acontecer. Né? Eu acho que esse é um pouco o momento. Inclusive eu falo muito sobre virtualidade nos meus trabalhos, mas a virtualidade é a coisa mais antiga que tem, né? O cara ali pintando na caverna, na arte rupestre já era virtual, né? Então assim, você pode trazer conceitos de virtualidade numa obra que é 100% analógica, numa obra que é 100% física, tátil, né? O papel fundamental da tecnologia, e ela só deveria ser usada para isso, investigada para isso, é para tornar a gente um ser humano melhor, para tornar a gente, para aproximar a gente. Eu acho que no fundo, assim, acho que a coisa mais incrível da tecnologia é fazer a sociedade ser melhor. Então acho que a tecnologia é super orgânica, né? O grande objetivo dela, para ela ser usada, é nos aproximar, é nos aquecer. E é assim que eu tenho tentado usar nos meus projetos.
Matthew, tudo bem? Para mim, a arte é o nível mais alto de comunicação, de transcender o nosso cotidiano em esferas maiores de significados e não só cumprir com os aspectos de job description, de briefing, né? Quando você consegue chegar a um nível onde não é só o trabalho, não é só nós, o cliente, mas é mais que isso, estamos falando de humanidade, sem ser demais ambiciosos, mas realmente quando a gente consegue tocar estas esferas e emocionar as pessoas, quando eu consigo ver nos olhos das pessoas aquele brilho, quando eu consigo receber aquele abraço, aquela emoção, eu acho que nós conseguimos fazer algo mais que fazer um bom projeto. E se você olhar as artes plásticas também do século XIX para trás, as artes plásticas eram designers, sabe? Os artistas eram contratados para fazer decoração de igrejas, de palácios, disso, daquilo, e eles não tinham fotografia, não tinham isso, naquilo, eles queriam registrar. Então, na verdade, os artistas plásticos, eles eram, de certa forma, design. Você pega um Michelangelo pintando uma Capela Sistina, ele tinha equipe. Nota fiscal, existe isso registrado. O Rodin tinha equipe para fazer aquelas esculturas todas, entendeu? E ele tinha encomendas. E ele trabalhava por encomenda. Depois do século XX para cá, eu acho que nessa virada do século XIX para o século XX, é que as artes ganham esses ares de algo elevado, desvinculado de qualquer função, porque aí começa a ter fotografia que supra esse papel, e você tem outros meios de impressão e tudo que começa a ficar mais preenchendo essas funções, né? Da mesma forma que o Michelangelo foi um designer, assim, de certa forma que a gente faz hoje nas lojas, não são capelas sistinas, mas é quase que fazendo esse papel, entendeu? Agora, você imagina que Michelangelo sabia toda aquela teoria religiosa, as teologias, com a igreja fechada do jeito que era, que prendia as informações, que não deixava a informação passar adiante, que você acha que os padres iriam divulgar isso de modo tão aberto? Claro que não. Tinha lá um arcebispo qualquer lá fazendo o briefing e dizendo para ele, ó, aquela pintura que você fez ali não é que pode ser aquilo não, tem que pintar para lá, agora chega isso para cá, não, bota esse santo maior aí, que esse aqui, entendeu? É muito parecido com os clientes de hoje, entendeu? Porque eles sabiam o que eles precisavam dizer para as pessoas. Sabe, o Michelangelo não era um teólogo, né, para poder entender em profundidade os simbolismos. A lógica, ele injeta a arte dele, como os designers também. Você vai encontrar designers que dão algo mais, além daquilo que a pessoa espera. E é isso que encanta os clientes, né, quando o designer entrega algo que ele não está esperando e que acrescenta, né? Você não consegue concentrar em um sentido a tua experiência da vida, de nenhuma forma. Assim que mínimo 2 ou 3 sentidos são necessários para você ter uma experiência completa e uma memória daquela vivência. Qual é a experiência visual do brasileiro, se não uma experiência multissensorial? Em todas as festividades, todo o folclore e toda a relação com o ambiente natural é constantemente uma experiência multissensorial, nunca é puramente visual. Por isso, acho que nada mais lícito que no Brasil considerar o visual como parte de uma integração dos outros sentidos na experiência. Cor, luz, textura, forma, movimento, plasticidade, é o tempo inteiro, né? Desde pequeno eu gosto de fechar o olho, ficar ouvindo som e construindo imagens na minha cabeça. Por isso que nos meus trabalhos aparece muito a questão, tão forte quanto a questão visual, é a questão sonora, né? De que maneira o design gráfico, esse design visual, vira uma experiência mais completa, uma vez que a experiência sonora faz parte. Então, por exemplo, aqui nessa nossa nova... É a primeira vez que eu faço uma projeção mapeada tão grande, né? Com uma equipe tão grande de pessoas. O que a gente está fazendo aqui é coletar sentimentos na internet, então tudo que as pessoas usam de hashtag com sentimentos. A gente pegou um grupo de 6 sentimentos básicos, como amor, raiva, alegria, surpresa. Então, a hora que as pessoas entrarem, é uma grande visualização de dados, né? Então, eu acho que a área de visualização de dados é muito legal porque ela junta a questão do tempo
junto com a arquitetura, junto com a questão do design gráfico, com a questão sonora. Então, quando as pessoas entrarem aqui nesse espaço, elas vão... É um grande observatório, é uma grande galáxia de posts na internet brasileira, em tempo real, agrupado por 6 sentimentos. Então, de um lado, lá, o amor e todos os posts que exatamente nesse momento estão sendo coletados. Twitter, Instagram, você vai visualizar. Raiva, ódio. E aí tem uma música, então tem um som generativo, que é um som que não tem fim, que também é gerado pelo computador em tempo real, que responde a esses sentimentos. Então a ideia é relacionar isso, por exemplo, com o cotidiano político nosso, social. Por que será que nesse momento o ódio é o que está mais, né, que ocupa mais espaço nessa parede? Ou então o amor, por que ele está bombando tanto nesse exato momento? Então esse espaço ele vira uma grande visualização de dados em tempo real dos sentimentos postados na internet. É arquitetura? É design gráfico? É música? É interação? O que é isso, né? Eu acho que é um pouco de tudo. O nosso processo criativo não tem uma definição própria de formato, né? Cada vez a gente se reinventa, não podemos também ter umas fórmulas prontas, porque cada nosso trabalho é diferente, não tem um trabalho que se parece ao outro. E esse é um drive muito importante no escritório, de não cair em nenhum tipo de maneirismo, nenhum tipo de estilo. Eu não quero ter estilos, eu não quero a gente ter estilos, não me interessa o gesto, o estilo. Toda essa questão, dizíamos, do século passado sobre o arquiteto, o designer, para nós não interessa. Nós queremos ter atitude própria no trabalho, no estilo. Assim que num ateliê, num trabalho de equipe, o processo criativo ele vai se moldando a partir dos componentes que estão neste momento, né? Por exemplo, a gente tinha ganhado o concurso do Pavilhão do Brasil na Expo Milão. Esse é um exemplo muito interessante onde o nosso processo criativo criou um formato híbrido com o processo criativo do estúdio Arthur Casas, nesse caso, né? No nosso caso, a gente focou mais da metade do tempo, do esforço, na pesquisa e no desenvolvimento de conceito. E com um conceito muito forte, muito coerente, que todos assumiram no escritório e entre os escritórios, as ideias do projeto começaram a surgir, a emerger de uma forma super orgânica e super natural. Exemplos na natureza a nível, digamos, visual, assim, gráficos, tem os mais maravilhosos, né? Os mais sedutores. Para mim, esses são os processos que nos interessam também quando a gente tem, como eu falei, um cliente, uma possibilidade de explorar isso, que nos interessa mais. Você desenhar de dentro para fora, por exemplo. Em vez de você pensar que você está desenhando com um gesto, está desenhando com uma linguagem que deriva do mundo, dizemos, da ilustração, do mundo gráfico, dizemos, com outras estratégias mais de design gráfico, você começar a entender como a natureza desenha. A natureza desenha muitas coisas. Como foi desenhada a pele da onça pintada, né?
Como é? Onde está o projeto daquele desenho? Aquele desenho tem um projeto, né? A código genético não desenha de fora para dentro, não é que tem uma planta da pele e uma planta de onde vai ficar cada pintinha. Esse é o processo que se usa hoje muito no design gráfico, que é o design paramétrico, né? Você programar uma forma e não desenhar uma forma. A gente está usando isso muitas vezes também nas estruturas, tipo a estrutura do pavilhão do Brasil, ela foi programada, não foi desenhada, a parte da rede. Quando nós implementamos as estratégias de natureza em alguma possibilidade que temos de uma forma, dizemos, não sempre muito profunda, né? Porque nós somos biólogos, a gente faz às vezes parcerias, conseguimos entender mais mecanismos. Ela é na parte de você programar formas, como a natureza programa, né? Agora, voltando à onça pintada, né, que imagino que interessa bastante, cada pigmento ele tem uma relação com o outro pigmento. Se tem uma matemática interna de componente, de neighbors, não? De vizinhança. Não? Se esta pinta ganhou a cor marrom, e depois de 3 cores marrons vai chegar uma amarela, depois 3 amarelas vai chegar uma branca. O relacionamento entre elas cria grande complexidade de desenho, mas a componente daquele desenho, a matemática é simples. Provavelmente uma matemática muito simples, porém a complexidade de relacionamento entre estes pigmentos e relacionamento com os fatores externos também criam esse desenho final. Assim que aquele desenho ele é uma consequência desses parâmetros de componentes. Agora, como utilizar esta estratégia para você desenhar uma textura, por exemplo? De fato, a primeira coisa que acontece é um diagrama. A partir deste diagrama, vamos começar a cozinhar o resultado, né? Tudo faz parte para não ter passos atrás, para crescer de forma orgânica. Agora, os parâmetros depois, os outputs, pode ser muitos, a gente pode ter muita variação do mesmo projeto. Aquele que sobrevive é aquele que se adapta melhor. E isso é o design contemporâneo. Eu acho que tem muita arte no design. As pessoas dizem que não tem arte no design, isso é uma tremenda bobagem. Acho que, na verdade, o mundo do design, os designers, de certa forma, negaram em certo momento a presença da arte, de não serem artistas e tudo isso, e enfatizam isso com frequência, porque é muito difícil você cobrar sendo um artista. O teu cliente, o mercado, não quer pagar para artista. Até porque artista é aquela coisa que está associada a descontrole, a um sujeito que vai fazer o que bem entende, porque a arte virou isso, né? O artista ele traz um pouco dessa imprevisibilidade que assusta. Por conta disso, o design, aos pouquinhos, ele foi tentando se afastar desse campo de rótulo da arte. Mas hoje, esse campo, essa visão da arte que emociona, daquilo que te tira do prumo, que dá aquele algo mais, que dá o clique, que te dá... Está voltando e está voltando muito forte, né? Todas as expressões de design mais interessantes, elas mexem com esse lado imaginário, lúdico, mágico, que as pessoas querem ter e precisam ter. Então você tem que viabilizar a sua arte, né? Implementar. Então, inovação, por exemplo, que é uma coisa que se fala muito hoje, né? Ela só vai existir se ela for implementável, se ela for realizável, senão ela não existe. Então, ela não se concretiza. Então, assim, o que o artista, eu acho que tem que fazer, quando você olha lá para trás, é que ele traz essa magia para a vida das pessoas. E ele tem que conseguir fazer essa magia ir para o mundo, no caso do designer, ele tem que ir para um mundo que é absolutamente comercial, de comunicação, que não necessariamente é comercial, porque você tem uma sinalização urbana, não necessariamente tem aspectos comerciais envolvidos, mas tem de resultado. E esses resultados, esses objetivos, têm que ser muito bem mapeados. E você não é propriamente dono daquele projeto. São esses resultados, são essas metas, são esses objetivos que vão guiar a tua solução, entendeu? E aí você saber trabalhar com adequação dentro dessas limitações. Eu acho, por exemplo, quanto mais limitação existe, mais criativa a pessoa tem que ser.
São Paulo hoje é o lugar mais legal que tem para morar no mundo, porque tem tanto problema para ser resolvido. E tem uma força jovem criativa tão grande para fazer as coisas acontecerem. Então acho que tem uma retomada da cidade e uma mudança de escala. É a cidade para pessoas, né? Como ela sempre deveria ter sido, né? Não, por exemplo, para carro, né? Então assim, as pessoas retomam a cidade, a escala diminui e o design gráfico tem um papel mais do que fundamental nessa retomada da cidade. Porque o design gráfico, ele organiza, né? Ele cria sistemas visuais, então sinalização, placa, pintura na rua, né? É assim que você devolve a cidade para as pessoas, né? A usabilidade da cidade vem a partir do design gráfico. A gente está vendo o movimento de bicicleta rolando, de grafite, de praça, de movimento de hackear a cidade. Tem tanta coisa legal. Então, o design gráfico é fundamental. Sem ele não dá para a gente retomar a cidade.